Olá, sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe. Neste vídeo, você vai conhecer a história de Jezabel, a pior mulher que já existiu na história bíblica. Jezabel não era uma mulher qualquer. Foi uma princesa fenícia, filha de Etibaal, rei de Sidom. O nome Jezabel significa Baal exalta, Baal é marido, ou onde está o príncipe. Esta última expressão era popularmente dita durante os rituais de adoração a Baal. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Sua vida é mostrada no livro de Reis como a esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade. Em 922 a.C., Israel era uma nação dividida, que ficava ao norte e Judá ao sul. E a Fenícia, localizada ao norte de Israel, tinha fama de uma cidade que idolatrava a Baal e outros deuses, e que pouco se importava em seguir o verdadeiro Deus. Uma solução pacífica para a nação dividida foi sugerida na forma de um casamento arranjado entre o rei de Israel, Acabe, com a princesa Jezabel dos Fenícios. Assim, Jezabel casou-se com o rei Acabe e teve com ele 3 filhos, portando-se até então como uma verdadeira mãe e dona de casa. Porém, Jezabel era uma mulher rebelde, sedutora, manipuladora, dominadora e muito cruel. Tinha uma personalidade nada exemplar, adúltera, mentirosa, malévola, feroz e igualmente instigante. Após o casamento com Acabe, logo ficou claro que Jezabel não estava disposta a deixar sua adoração a Baal só porque estava em um novo reino. Como afirmado brevemente no livro de Reis, a rainha Jezabel continuou adorando Baal em sua nova casa, apesar de irritar os habitantes de Israel. Sua forte influência foi abalizada pelo rei Acabe e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Ela convenceu seu marido, Acabe, a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Jezabel trouxe a Israel 850 profetas dos deuses Baal e Aserá, os quais eram todos sustentados por ela. Esses profetas faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. Jezabel também tentou destruir quem era fiel a Deus. Quando os profetas de Deus se levantaram contra a adoração de Baal por Jezabel, ela os matou. Ela mandou matar todos os profetas de Deus e poucos sobreviveram ao massacre. Obadias teve que esconder 100 profetas em cavernas para evitar a morte deles nas mãos de Jezabel. Esses profetas de Deus condenaram Jezabel por sua maldade e idolatria. A ira assassina de Jezabel não acabou por aí, pois era uma mulher sem escrúpulos. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha a Acabe, o rei ficou deprimido na cama. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou sua vinha. A traição cometida pelo rei Acabe e Jezabel fez com que Deus enviasse uma seca muito forte a Israel. O profeta Elias, então, expressou a proclamação de Deus de que o assassinato de seus profetas e Nabote significava que suas mortes também eram iminentes. Disse o profeta Elias ao rei Acabe: assim como o sangue de Nabote foi lambido pelos cães após sua morte, o sangue de vocês também será lambido pelos cães. Quando o rei Acabe ouviu essa proclamação, ele imediatamente começou a jejuar e lamentar, arrependendo-se do que havia feito ao Senhor. Numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal, que morreram, provando ao povo que o Deus de Israel era a única divindade. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa
pretendendo mandar matar Elias, que teve que fugir para Judá. Algum tempo depois, após a morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel, que havia se arrumado com joias e maquiagens para esse momento, o desafiou, perguntando se era paz o que ele vinha trazer. Por ordem de Jeú, alguns oficiais jogaram Jezabel janela abaixo, e Jeú a atropelou com seus cavalos. Após o incidente, Jeú entrou no palácio e comeu, e logo depois deu ordem para sepultar Jezabel. Quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos, pois os cães devoraram o resto, cumprindo-se assim a profecia de Elias. Mas por que os cães não comeram as mãos, os pés e a cabeça de Jezabel? O triste fim de Jezabel foi profetizado por Elias, mas o fato dos cães terem recusado a comerem o crânio, os pés e as mãos de Jezabel tem um fator simbólico muito importante. Segundo alguns estudiosos, essas partes rejeitadas apontam para a vida idólatra de Jezabel. As mãos são um membro usado para oferecer sacrifícios a outros deuses. Os pés são responsáveis pelo nosso deslocamento. Um idólatra utiliza seus pés para se desviar do caminho do Senhor. A cabeça representa a mente. Nossos pensamentos é a parte que comanda todo o corpo. A sobra da cabeça demonstra a mente idólatra de Jezabel, onde o inimigo atua com facilidade. Esta condição deplorável aponta para a profecia de Elias que falava que Jezabel estaria irreconhecível. E quais as lições que devemos aprender com a história de Jezabel? Irmãos, é importante lembrarmos que Jezabel é símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 23, Jesus Cristo condena uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa e que promovia a idolatria, a imoralidade sexual e comer coisas sacrificadas a ídolos. Jezabel provavelmente não era o nome verdadeiro dela, mas o que precisava ser demonstrado é que ela tinha as características reprováveis aos olhos de Deus, como as de Jezabel, uma falsa profetisa, uma feiticeira. Quando as pessoas falam de espírito de Jezabel, significa alguém que manipula para conseguir o que quer. Essa pessoa ensina coisas erradas e desvia pessoas do Evangelho, promovendo o pecado. É uma pessoa perigosa e destrutiva. Provavelmente está abaixo da influência de um demônio. A história de Jezabel também nos ensina sobre casamentos proibidos e julgo desigual. Sua idolatria se tornou uma pedra de tropeço na vida do rei Acabe, exatamente como aconteceu com o rei Salomão. A falta de liderança familiar e firmeza espiritual de Acabe fez com que ele fosse dominado pelas más influências de sua esposa manipuladora, perversa e cruel. A Bíblia testemunha em 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26, a vergonhosa situação dominante de Jezabel sobre seu marido. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. O nome Jezabel se tornou um símbolo de apostasia, de pecado e morte. Ela também é um exemplo de como o pecado leva à destruição. Precisamos estar alertas para que o espírito de Jezabel não se faça presente em nossos lares e igreja. Por isso, meus irmãos, orai e vigiai a todo o tempo, obedecendo e temendo ao Senhor, sendo fiéis a Ele, e observando seu coração para que nele não haja nenhum caminho mau. Espero que tenha gostado dessa história. Que Deus te abençoe.